Olá, amigos. Muito boa noite. Tudo bem com vocês? Terça-feira, 17 de maio de 2022. Sentem-se, fiquem à vontade para mais um programa Conversa com o Presidente. Conversa com vocês, não é? Vamos, como sempre, tratar de um novo tema, uma nova crônica, repercutir aqui as opiniões de vocês sobre o nosso tema, falarmos sobre espiritualidade, o novo programa da rádio A Razão, o Razão de Ser, enfim, estamos recheados aqui de assuntos, mas, como sempre, em todas as nossas atividades no racionalismo cristão, nós iniciamos com a limpeza psíquica que nos fortalece, nos revigora, nos dá também boas intuições, por que não, à medida que nós nos conectamos com as forças superiores, e problemas quem não os tem, não é verdade? Mas eles existem exatamente para servirem de apoio, base, para que nós possamos desenvolver os nossos atributos espirituais. Sim, porque os atributos, diríamos nós, são como músculos para o cérebro, né, o espírito, o corpo, porque à medida que nós desenvolvemos os nossos atributos, o fazemos através do exercício. Exercitamos a inteligência, exercitamos o raciocínio, exercitamos a lógica, exercitamos a sensibilidade também, porque não? Exercitamos o autodomínio, né? A vontade, enfim, todos esses atributos, e assim nós conseguimos, através desses exercícios, nós conseguimos desenvolver as nossas atividades e, consequentemente, obtermos a evolução espiritual tão almejada, que é o que todos nós viemos aqui neste mundo buscar. Bem, estamos aqui com o nosso chat, a Gilene, Dauriotti, a Nilda Alonso, José Luiz Felipe da Silva, Antônio Coelho, Cleonice Rossetti, enfim, é uma alegria tê-los conosco, mas vamos para a limpeza psíquica. Ao astral superior. Grande foco, força criadora. Nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis, e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o espírito se esclarece e alcança maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo.
Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores, para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Aí está a limpeza psíquica que nos fortalece, nos revigora, nos dá ânimo, coragem para lutarmos, né, pelos nossos ideais, enfim, vencermos as nossas dificuldades, porque é assim que nós aprendemos no racionalismo cristão. Bem, e falar em racionalismo cristão, temos aqui a nossa... o nosso tema de hoje, atitudes que facilitam a convivência pacífica. É isso, vamos então exercitar aqui as atitudes que facilitem a nossa convivência pacífica. E quais são essas atitudes? É exatamente essa a grande questão, não é? Esse é o grande desafio aí que nos move, que nos movimenta, vamos dizer assim. Bom, queremos também mostrar aqui para vocês a nossa mensagem de hoje. Ela vem da coleção Clássicos do Racionalismo Cristão e do volume 5 de Humberto Rodrigues, e nos diz o seguinte: é essencial saber também nos fenômenos, que, também nos fenômenos psíquicos, a cada ação corresponde uma reação igual e contrária. Se, para determinada causa, o efeito é sempre o mesmo, é fundamental observar tudo à volta, ponderar cada coisa feita e refletir sobre suas consequências. Olha que alerta interessantíssimo, né? Porque Humberto Rodrigues nos fala sobre, em primeiro lugar, sobre a questão de uma das leis evolutivas, a lei de causa e efeito. Leis evolutivas que dão causa, que dão realidade para o nosso viver aqui no planeta Terra.
E muitas vezes as pessoas não percebem, mas temos que estar sempre observando, né, como ele diz aqui, se para determinada causa o efeito é sempre o mesmo, ou seja, se a pessoa está cometendo, por exemplo, os mesmos erros, ela vai ter sempre o mesmo resultado. Então, é importante que ela observe tudo que está à sua volta, tudo que está no seu interior também, a maneira como ela está agindo, para poder, então, obter os resultados que ela está querendo no seu viver. Muito bom. E falamos em clássicos do racionalismo cristão, aí está na telinha, e você da Rádio A Razão não está vendo, né? Mas nós estamos expondo também a foto do livro Clássicos do Racionalismo Cristão. E falar em livro, você tem agora a nossa livraria, www.livrariarc.net, onde você pode adquirir os livros editados pela nossa sede mundial, CDs, DVDs, enfim, todo o material que desdobra os ensinamentos do racionalismo cristão. Aí está o Clássicos, volume 5, de Humberto Rodrigues, e assim, e você também pode assinar o jornal A Razão e também o portal A Razão, através da nossa livraria rc.net. Aliás, por falar em portal, você assinando o portal A Razão, você terá acesso a um conteúdo exclusivo. Lógico que as orientações, também os aconselhamentos, são liberados para todas as pessoas que tenham necessidade desses aconselhamentos, dessas orientações. Mas existe um vasto material que é produzido através não só do nosso jornal A Razão, mas também agora artigos às segundas e quintas-feiras estão sendo criados para este portal, e você pode assinar então o portal através do arrazão.org/assine. Faça isso e você estará contribuindo também para que possamos expandir cada vez mais os ensinamentos do racionalismo cristão através do jornal A Razão e agora através do portal A Razão. Bem, e também queremos convidá-los para se inscreverem em nosso canal no YouTube. Canal no YouTube que cresce a cada dia, né, com mais de 1.700 vídeos à disposição dos nossos espectadores do nosso canal no YouTube, mas é importante que você se inscreva para receber notificações, para receber avisos de quando nós disponibilizamos um novo vídeo ou quando vamos entrar aqui ao vivo. Vamos ver como é fácil você se inscrever em nosso canal no YouTube? Conheça agora um passo a passo de como se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo publicado pelo Racionalismo Cristão. Vamos lá? O primeiro passo é acessar o YouTube pelo seu aplicativo ou site www.youtube.com.br. Lembre-se que você precisa ter um cadastro. Caso ainda não tenha, faça seu login através do site com o e-mail do Gmail. Agora você vai clicar na lupa onde está indicando a setinha vermelha, digitar Racionalismo Cristão e buscar. Pronto, você já está no nosso canal. Clique em inscrever-se, onde está indicando a seta, e note que o texto muda automaticamente para inscrito e passa de vermelho para cinza. Sinal que deu tudo certo e você já está inscrito no canal. Agora, para receber as notificações sobre as atualizações, clique nesse sininho bem ao lado e escolha a opção Todas. Tudo pronto. Agora, além de inscrito, você será notificado de todas as atualizações, vídeos e programas de nossa filosofia. Viram como é simples? E não esqueçam de clicar no sininho lá e no Todas, para receber todas as nossas mensagens ou todas as nossas notificações. Bem, e aí estamos com o chat, né, da Bela da Luz Gomes, lá de Mindelo, Cabo Verde, olha só, Ilha de São Vicente, o Homero, também a Rosa Galerani, o Pedro Luiz. Muito bom,
ter vocês todos conosco aqui. E aproveitando, vamos falar sobre o nosso novo programa, o programa da Rádio A Razão, que estamos aqui falando também ao vivo para a nossa querida Rádio A Razão, e agora temos o programa Razão de Ser, falando sobre vida, espiritualidade, debates, conhecimentos, música, artes. Hoje falamos sobre a história de uma música que foi composta por Silas de Oliveira em homenagem ao racionalismo cristão, uma música conhecidíssima, principalmente dos brasileiros, né? Meu Drama ou Senhora Tentação, e na verdade esta Senhora Tentação que Silas de Oliveira fala é a materialidade, é a perturbação, né? Que ele queria se livrar dela. Então agora vocês conhecem a história da música e vão compreender melhor esta letra magnífica. Bom, mas para que você possa mandar suas perguntas, suas dúvidas, seus comentários para o nosso programa, que é transmitido das 8 às 9 da manhã pela Rádio A Razão e com reprise das 20h10 às 21h10, também conhecido como 8h10 e às 9h10 da noite, sempre no horário de Brasília, não é, gente? Você envia para a mensagem para o nosso WhatsApp, mais 55 21 99 722 7845. Participe do nosso programa Rádio A Razão, o programa Razão de Ser. Inclusive, na abertura do programa, a gente está explicando o porquê desse nome, né? Mas tem que ouvir o programa aí das 8 às 9 da manhã para você saber a razão. Estamos também com a Rosa Bandeira Pires, a Roca Gomes, lá de Lisboa, Micaela Lima também aqui conosco. Bom, o nosso tema de hoje, atitudes que facilitam a convivência pacífica. Bom, vamos ao jornal A Razão. Leia no jornal A Razão deste mês de maio. Só quem pode dar novo rumo à sua vida é você. Entenda a mediunidade para conviver com ela. Maledicência vista pela lente da espiritualidade. Filho é um espírito que espera dos pais amor e dedicação. Relacionamento conjugal perfeito na visão do racionalismo cristão. Vontade. Base para alcançar o triunfo. Se você não é feliz, é por ter cedido aos maus pensamentos. Uma orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Admire quem alcança êxito, mas tenha certeza, você também é capaz. Em sábias palavras Maria Cotas, utilize a liberdade de escolha sem prejuízo da sua evolução. Na sessão Olá, caro leitor Gilberto Silva, presidente do racionalismo cristão. 10 anos sem a presença física de um grande mestre. A razão, criança, e o que é ser feliz? Agora os assinantes do jornal A Razão têm acesso ilimitado ao conteúdo do portal A Razão. E muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Acesse o nosso portal arrazão.org. Jornal A Razão, o jornal do racionalismo cristão. Bem, estou vendo aqui a Cleonice, a Gil, a Tenório, a Denise Fernandes, o Alarico, a Senhorinha do Carmo. São amigos que estão conectados conosco pelo Facebook. Bem, nós recebemos mais cedo dos amigos aqui mensagens sobre o nosso tema de hoje, né? E o pessoal participando aqui, o Emir lá de Santos, aliás, Santos voltou ontem, né, Emir? Participou da reunião pública de lá? Bom, não sei se você está nos ouvindo. E ele diz aqui sobre atitudes que facilitam a convivência pacífica, que uma convivência pacífica entre os semelhantes significa que havendo respeito à harmonia, a amor e a tudo, pois isso evidencia uma elevação de espírito e uma compreensão muito ampla entre as pessoas.
Antônio Cotas, mestre da convivência pacífica, dizia e vale para sempre que viver é fácil, o difícil é conviver. É verdade. Se todos os elos da sociedade, depois das nações, exercitarem a convivência pacífica, teremos então extintas as guerras que assolam a humanidade. E ainda o Emir diz aqui, de Mário Quintana, abre aspas, na convivência o tempo não importa, se for 1 minuto, 1 hora, 1 vida. O que importa é o que ficou deste minuto, desta hora, desta vida. É verdade, né? É o que a gente leva dessa vida, né? São as ações, são as convivências, são os aprendizados uns com os outros, porque sempre falamos, né, neste mundo todos nós somos alunos e todos nós temos a oportunidade de sermos professores, se tivermos, então, a capacidade de dar bons exemplos, enfim. E o nosso casal da sede mundial, Gerson e Rose, ou Rose e Gerson, sobre o nosso tema, diz o seguinte: alguns hábitos simples, como a importância do respeito às diferenças, pequenas atitudes podem evitar as más condutas, respeitar os mais humildes, cumprimentar com carinho as pessoas, ser dócil quando quiser ser ríspido, gentileza gera gentileza. Por isso, devemos tratar todos com respeito, sabendo ouvir para ser ouvido, pois todos somos espíritos em evolução, conforme os ensinamentos do Rações de Cristão. A convivência pacífica é coerente, tolerante, moderada, prudente, comedida e respeitadora. Muito bom. O Joaquim Camargo está no Facebook, a Zazá Fonseca também. A Elizabeth diz que pena, gosto de perguntas. Tá bom, a gente vai fazer perguntas sobre esse tema aí. Vamos bolar uma pergunta aí, Elizabeth, para a nossa enquete. Olha, uma delas seria, já posso fazer agora para você. Qual seria a principal atitude para facilitar a convivência pacífica? Na sua opinião, qual seria a principal atitude para facilitar a convivência pacífica? Olha que pergunta, diríamos nós, complicada, né? Mas, já que você gosta de perguntas, tá aí. Quem está conosco aqui é a Sônia, lá de Luanda, Angola. Olha só que legal. E também a Olga, de São Paulo, está conosco. A Ana Maria Costa, lá de Santa Ifigênia. Aqui ela estava dizendo que a reunião não tinha voltado. Bom, voltamos, né? Aí está a importância, gente, das pessoas se inscreverem em nosso canal, porque quando nós vamos iniciar um programa, assim que a gente coloca o programa para transmitir, nós pegamos aquele link e enviamos às pessoas através das nossas mídias sociais, né, o Facebook, e mandamos também pelos WhatsApps. Mas se a pessoa está inscrita em nosso canal no YouTube, ela recebe automaticamente o link. A Grace Klein está dizendo que o respeito, na opinião dela, é o principal componente para a convivência pacífica. Gostei. A Simone diz que é a tolerância. E a Cristina diz que está congelando a imagem. Mas é por causa do frio, viu, Cristina Palmeira? Tá geando, tá nevando lá em Santa Catarina. Sabia? É verdade. O Irineu Lemos está aqui conosco também. A Angélica Moreira Leandro também está aqui conosco. Que bom. Bom, deixa eu ver se eu aproveito aqui e repasso mais opiniões para vocês. Bom, antes que o Homero fale para eu tomar água, foi fluidificado enquanto nós estávamos fazendo a limpeza psíquica. A Angélica diz que é a paciência a principal atitude que facilita uma convivência pacífica. E
O Marcelo Pimentel diz que vem da tolerância mútua e da humildade. Olha só, o Oswaldo Hélio está aqui conosco, filho da dona Elizabeth. Bom, Homero, você não escreveu? Escreveu sim, sobre o nosso tema. Vamos lá, ainda assim, por mais naturais e necessárias que sejam as relações que estabelecemos ao longo da existência, viver e conviver em paz tem sido os grandes desafios da humanidade em todos os tempos e em todas as pátrias. Olha só, a fonte de todo sofrimento reside em desconsiderarmos a necessidade de conhecermos a nós mesmos e encontrarmos a forma de nos amarmos. Trazer tais conceitos para a vida cotidiana de forma prática é vivenciar espiritualidade nas relações. Bacana, gostei, muito bom. A Neuza diz que concorda, que é a tolerância. O Alarico, e por certo a Emilce também deve estar lá, a paciência e a humildade. Ô Emilce, vai ter um artigo seu no jornal A Razão do mês de junho, é segredo, hein? O Pedro Danelon está aqui, mas hoje não consegui discorrer sobre tema, vou praticar a escutatória. Tá certo. A Marilene Queiroz está aqui, estava conosco também, disse que caiu a conexão, pena. Bom, a Jane diz que concorda com a Grace, o respeito é o facilitador da convivência pacífica. E a Márcia Nunes diz que a espiritualidade é fundamental para a convivência pacífica. A Neuza diz que para boa convivência ela também concorda, é a tolerância. A Marlene Gomes diz que sermos compreensivos é essencial para a convivência pacífica. E a Elisete Leite da Cunha Matos diz que finalmente voltou. Muito obrigado pelo carinho, pela paciência de vocês. O Mário Marinho diz que não só o respeito, mas também a tolerância para termos uma convivência pacífica. E convivência pacífica com a internet? O que precisa? Pagar a conta. O Homero diz que no Horto Florestal está muito frio, estão tomando chocolate quente, só tomando chocolate quente para melhorar. Que legal, é uma delícia, né? Cuidado que engorda. Não, mas você é magrinho, não tem problema nenhum. Quem mais? O Horácio Machado diz que conseguimos voltar. A Maria Isabel Miranda diz que são 98 pessoas que estão nos acompanhando. Que bom, a gente fica muito feliz com a companhia de vocês, com o carinho de vocês. Lembrando que amanhã teremos a nossa reunião pública à distância. Esperamos sem travas, né? E já tivemos problemas, né, com as conexões aí. Por 2 vezes perdemos a conexão na nossa reunião pública à distância, mas imediatamente a gente resolveu o problema. Então amanhã, através da plataforma Zoom, às 19h30, sempre horário de Brasília, né, gente? A abertura das salas às 19h10, fechamento das salas às 19h28, e a reunião termina por volta de 20 horas. Portanto, será uma alegria, um prazer, uma satisfação ter vocês aqui conosco. Bom, a Angélica Leandro diz aqui que pensa que o outro é a extensão de si mesmo e muita paciência. É verdade. É mais fácil acompanhar por aqui, porque aí está pulando muito rápido, né? Aqui a Maria Isabel Miranda, ela diz, não só pagar a conta. Mas a gente tem que brincar um pouco, né? O Mário Marinho diz que, enfim, todos os ensinamentos do racionalismo cristão. E o Antônio Lake Mahal, o Leque, como nós chamamos, lá de New Jersey, ele diz que não está tendo problema com a transmissão.
Olha só, United States of America é outra coisa, né? Muito bom. O Zico Dias, ou Elzir Pereira Dias Trajano, ou melhor, de Trajano de Moraes, a todos os companheiros, Gilberto, a todos os companheiros, acompanhando o programa Conversa com o Presidente. A Maria Cristina Silva Pereira diz que a empatia, tentar colocar-se no lugar do outro, colaborar com a convivência pacífica. E o Pedro Danelon diz que a valorização do ser humano é importante para uma convivência pacífica. Muito bom, o pessoal está afiado aí, né? E eu vou mostrar para vocês aqui a nossa crônica de hoje. Será que vai? Em nossa crônica do dia, vamos falar sobre o convite à alegria e à produtividade. Desde o século XX, utiliza-se a denominação de civilização pós-industrial para definir a era em que vivemos, marcada pela tecnologia, massificação do ensino e popularização de saberes e conhecimentos. O que nos soa contraditório é que, mesmo com todos os avanços e melhorias experimentados nas últimas décadas, que permitem a transferência de conhecimentos em curto espaço de tempo e o acesso facilitado a múltiplas soluções e fontes do saber, grande parte da população mundial se apresenta como que perdida, sem rumo, sem saber qual o caminho a seguir. Diante de tal cenário de dúvidas e incertezas, somos instados a proclamar vigorosamente, com fundamento nos conteúdos obtidos através dos estudos filosófico-espiritualistas proporcionados pelo racionalismo cristão, que o melhor caminho para o ser humano não se afastar de suas responsabilidades espirituais, desequilibrando-se psiquicamente, não é outro senão o da vivência cotidiana de princípios transcendentes, fortalecedores e esclarecedores como os que defendemos e nos empenhamos em vivenciar. Aliás, não encontramos outra sugestão de itinerário seguro nesta vida, além da reta estrada do esclarecimento espiritual. As evoluções sociológica e legislativa, a tecnologia, que interpenetra praticamente todos os ramos do saber, enfim, os avanços na medicina e na ciência como um todo, tudo isso nos convida, amigos, à alegria e à produtividade, não à depressão ou à passividade. É imperativo expandir tal consciência. O espiritualista observa o mundo com um otimismo realista que advém do esclarecimento obtido pela perseverança em pensar com elevação e positividade e em agir de acordo com os ditames da consciência em atenção às leis evolutivas que organizam a realidade. Seria ingênuo imaginar que o itinerário de esclarecimento espiritual citado na presente crônica é livre de decepções, ingratidões e contrariedades. Contudo, os que trilham o caminho da espiritualidade estão convictos de que nada acontece por acaso, de que castigos não existem e de que tudo contribui, em última análise, para o aprimoramento espiritual. Ora, quem tem tais convicções encontrou a felicidade. Nada o desequilibra psiquicamente. Tal pessoa segue em frente de cabeça erguida, utilizando-se das conquistas e avanços
empreendidos pela humanidade nos últimos anos como veículos de autoaprimoramento e como recursos para a prática constante e desinteressada do bem, a ser dirigida a um número cada vez maior de pessoas. Bem, esperamos que vocês tenham gostado aí da nossa crônica de hoje, mas voltada, sem dúvida nenhuma, para a produtividade, né? Um convite à produtividade, e isso nós fizemos com muito carinho para vocês, porque precisamos combater o desequilíbrio, a perturbação, a depressão, a ansiedade, mas combater de que forma? Aí está uma sugestão de nossa parte. Bem, e temos também aqui o nosso tema de hoje. Deixa eu ver se eu consigo captar aqui mais algum comentário de vocês sobre o nosso tema de hoje. Vamos lá? O Joaquim, da Sede Mundial, diz que com respeito e discernimento convivemos harmoniosamente com os nossos semelhantes. É verdade. O Tossato diz que tem que cadastrar no YouTube e é muito fácil. É verdade, Tossato. Ou Tosato, né? Porque não sei a pronúncia correta, me desculpe se não estou acertando aí. Quem mais? A Maria Helena, de Rio das Ostras, diz que respeitar o semelhante, assim como gostaria de ser respeitado, sempre se dirigindo com boas maneiras de educação, como por favor, com licença, obrigado, desculpe. A Maria Helena, de Rio das Ostras, está aqui com a sua participação também. E quem mais aqui? A Liane, de Belo Horizonte, fala que entre tantas atitudes que os seres humanos devem empreender para uma convivência pacífica, estão o aprimoramento dos atributos da paciência, tolerância, compreensão e principalmente a humildade. Aí está. Bom, mas deixa eu mostrar para vocês então, já que ao que nos parece os travamentos pararam ou diminuíram deixa eu mostrar para vocês aqui a nossa reflexão sobre o tema de hoje. Vamos a ela, vamos à nossa reflexão sobre o nosso tema de hoje. Vamos lá. Esperamos que vocês apreciem. Hoje, o nosso tema é sobre atitudes que facilitam a convivência pacífica. Introdução. Há não muito tempo, refletimos sobre a necessidade de que o ser humano se empenhe em estabelecer com os semelhantes um convívio harmônico e respeitoso. De fato, aprender a conviver com todos, sem apontar falhas ou defeitos, mas respeitando ideias e modos de ser, é o meio mais eficaz para que a pessoa amplie e desenvolva seus atributos espirituais e, por conseguinte, seu caráter. Na presente reflexão, procuraremos consolidar conceitos e analisaremos de maneira pormenorizada as atitudes que objetivamente facilitam a convivência pacífica. Família. A família é o espaço em que se inicia o mais importante e destacado relacionamento social. Por essa razão, deve ser sempre respeitada, amada e valorizada. É no lar bem estruturado, verdadeira escola de ética e de espiritualidade, como nos ensina o racionalismo cristão,
no convívio com os seus, que o ser humano aprende sobre as diferenças, a ouvir e a compreender, a pedir desculpas e a desculpar, a amar e a ser amado. A maneira como a pessoa se comporta na sociedade é, em grande medida, reflexo de sua conduta em casa. Nesse sentido, os valores que ensejam a convivência pacífica no meio social devem, preferencialmente, ser ensinados e estimulados no seio familiar. Sempre ouvimos de nossos mestres e repetimos aqui convictamente: educação, cortesia e civilidade aprendem-se em casa e se exercitam nela e fora dela. Respeito mútuo. A atitude respeitosa é o fundamento e o fio condutor da convivência pacífica. O respeito se manifesta por meio de palavras e atos. Sem ele, as relações tornam-se instáveis, tóxicas e ásperas. Para respeitar o semelhante, é imperativo respeitar-se a si mesmo em primeiro lugar. O autêntico respeito representa uma atitude tão grandiosa que seus efeitos ultrapassam a esfera particular e se expandem no campo das relações interpessoais. Cabe ressalvar que, no contexto de nossos estudos filosófico-espiritualistas, respeitar o próximo é mais do que tratá-lo com consideração e civilidade, é preocupar-se realmente com o seu bem-estar e com sua felicidade. Cordialidade. A cordialidade gera inúmeras possibilidades, proporcionando oportunidades e dissolvendo, quase sempre, a má vontade alheia. Promove a compreensão, a lealdade e a cooperação. Tem relação direta com a alegria, visto que é acompanhada, no mais das vezes, de um sorriso sincero e oportuno, que desarma contrariedades e abre portas para o diálogo fraterno, que pode ser, ninguém o duvide, o início de uma amizade verdadeira. A complexidade de certas relações é capaz de dificultar o exercício da cordialidade, mas nem por isso ela deixa de ser essencial. Compreensão ampliada da vida. A compreensão ampliada da vida, consequência do esclarecimento espiritual que nos proporciona o racionalismo cristão, permite olhar o próximo com uma dose sempre crescente de otimismo e boa vontade, uma vez que a lucidez espiritualista informa que todos os seres humanos estão imersos em um processo de aprimoramento ético e moral, marcado por um mecanismo de erros e acertos. Compreendendo mais e julgando menos o próximo, a pessoa se põe em condições de criar vínculos de amizade e bem-querença nos ambientes em que transita. Reciprocidade. Identificar-se com os princípios espiritualistas do amor ao próximo e da fraternidade e vivenciá-los cotidianamente não é tarefa fácil, mas também não é das mais complexas, se racionalmente o ser humano se valer daquela regra de ouro que informa que não se deve fazer aos outros o que não gostaríamos que fizessem a nós. Ora, quem quer ser respeitado, respeita. Quem quer ser desculpado quando falha, deixa de ser tão severo diante dos equívocos alheios. Assim, a reciprocidade está fundamentada na razoabilidade, constituindo sem dúvida um dos principais fundamentos da convivência pacífica. Conclusão. Buscou-se formular, ao longo da presente reflexão, um conjunto de atitudes benfazejas que promovem a coexistência harmônica e pacífica entre os seres humanos. Não há, entre as atitudes aqui apontadas, nenhum traço divisório que as distinga umas das outras, uma vez que elas têm em comum uma essência sublime e transcendente. Respeito mútuo,
cordialidade, compreensão ampliada da vida e reciprocidade para, além de atitudes benéficas, representam virtudes de valor inestimável, que permitem ao ser humano vencer tudo o que dificulta, não apenas a boa convivência, mas o fluxo das melhores intuições e inspirações. Por essa razão, impregnemos nossas ações de respeito, cortesia, lucidez e empatia, pois assim semearemos bem-querer e amizade no campo de nossa vida e na vida daqueles com quem convivemos. Muito obrigado. Concordam? Esperamos que vocês tenham gostado aí da nossa reflexão sobre o tema de hoje. E antes de passarmos a palavra para o mestre da espiritualidade, Humberto Rodrigues, vamos aqui repassar para vocês a mensagem de hoje, que vem exatamente do livro Clássicos do Racionalismo Cristão, de Humberto Rodrigues, volume 5. É essencial saber que também nos fenômenos psíquicos, a cada ação corresponde uma reação igual e contrária. Se, para determinada causa, o efeito é sempre o mesmo, é fundamental observar tudo à volta, ponderar cada coisa feita e refletir sobre suas consequências. Importante isso, né? Também queremos convidá-los para estarem amanhã conosco em nossa reunião pública à distância através da plataforma Zoom, às 19h30. A sala abre às 19h10. Aí na tela vocês têm o ID e a senha. É só dar um clique, mas não tem problema se vocês não conseguirem. Amanhã a gente manda o link para vocês através do nosso WhatsApp, mais 55 21 99 722 7845. E claro, as nossas tradicionais reuniões públicas presenciais. Sexta-feira contamos com suas presenças na sede mundial do Racionalismo Cristão, pontualmente às 19h30 iniciamos, e lá não dependemos de internet, né? Então, às 19h30 começamos a nossa reunião pública presencial. Sexta-feira contamos com suas presenças. Os portões são abertos, as portas são abertas às 19h30 e o estacionamento é franqueado. A hora que você chegar já pode entrar, não tem problema nenhum. Sejam todos bem-vindos. Bem, e para encerrar o nosso atípico dia, alguém parece que escreveu aí no chat, né, que hoje foi um dia diferente. A Elizabeth falando aqui, não consegui ler, pulou. Deixa eu ver se eu pego aqui. A internet falha, mas a aula é boa. É porque os alunos são ótimos. Inclusive eu sou aluno, mas não sou ótimo. O presidente, boa noite a todos, irmãos. Tá certo. Quem mais? A Alexandra Toledo diz que muito boa reflexão, impregnamos nossas ações de respeito. Que legal, que legal. Bom, e vamos então à palavra final aqui do nosso conversa com o presidente, e aí sim a orientação do nosso mestre da espiritualidade, Humberto Rodrigues. Orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do Racionalismo Cristão. Ter disciplina é fundamental na vida dos seres humanos. Pessoa disciplinada não é somente aquela considerada pontual nos compromissos que assume. Ela também precisa ser educada com os semelhantes, ter senso hierárquico e cumprir as normas estabelecidas no meio social em que vive. O ser humano disciplinado é tranquilo, sereno, forte de espírito. Por ter essas qualidades, é capaz de tudo enfrentar na vida,
pois sabe organizar o tempo disponível para cumprir suas obrigações e demais atividades, mantendo-se equidistante dos extremos que revelam instabilidade emocional ao agir com moderação, ponderação, valor e justiça. Logo, a pessoa disciplinada tem horas certas do dia para tudo: trabalhar, descansar o corpo físico e revigorar o corpo fluídico, dedicar-se ao lazer cultural e ao estudo qualitativo, assim como fazer autorreflexão, ocasião em que analisa pensamentos, sentimentos e ações a olhar dentro de si, eliminando da personalidade os procedimentos considerados inadequados. O ser humano disciplinado tem boa assistência espiritual, pois sabe afastar de si as correrias e afobações que normalmente o levariam a não se concentrar nem raciocinar com clareza sobre problemas porventura enfrentados, cometendo erros caso não tomasse boas decisões. Então, como diminuir ou mesmo evitar as dificuldades naturais da vida? Perguntamos. Nossa resposta sugere recomendações que podem ser seguidas com facilidade se houver empenho e constância por parte das pessoas, pois é necessário disciplinar os pensamentos e sentimentos, controlar as ações e exercitar a vontade sempre voltada para a prática do bem. As que procedem dessa forma tornam-se espiritualmente fortes, afastam-se das correntes vibracionais negativas existentes na atmosfera fluídica da Terra, enfrentam e superam os reveses tão comuns neste plano físico. Reveses? Quem não os tem? As adversidades normalmente acontecem pela falta de conhecimento, compreensão e cumprimento da lei evolutiva de causa e efeito por parte das pessoas, porque essa lei transcendente está intimamente relacionada com as múltiplas vivências dos espíritos na Terra, mediante a posse de corpos físicos. Se a lei de causa e efeito não se prende exclusivamente à existência em curso de uma pessoa, é também fácil de ela entender que, se o sofrimento por que passa não tem motivo aparente que o justifique, sua causa certamente ocorreu em algum momento de sua trajetória como espírito em evolução em vidas passadas. Todavia, essa pessoa possui todos os recursos espirituais necessários ao enfrentamento e superação de qualquer adversidade, desde que os coloque em prática com disciplina. Sendo assim, enfrentem e resolvam os problemas da vida com natural disciplina. Para tanto, estudem o espiritualismo mediante livros de conteúdo bem escrito. O racionalismo cristão possui obras literárias com valiosos ensinamentos espiritualistas. A Sede Mundial tem, em sua biblioteca, um acervo magnífico e um grupo de pessoas capacitadas para orientar os leitores no que for necessário ao entendimento dos fatos transcendentes da vida, pois a leitura de fontes não confiáveis prejudica mais que auxilia o conhecimento dos fenômenos físicos e psíquicos. As ideias místicas, os pensamentos e sentimentos de adoração, a veneração a coisas abstratas, os milagres, as salvações e os perdões de malfeitorias são próprios de quem não sabe que o futuro acontece de acordo com os atos praticados no presente, pelo uso que der ao livre-arbítrio, seja voltado para a prática do bem ou para as ações indignas. Portanto, abram as portas da espiritualidade sem perda de tempo. Predestinações divinas ou destinos implacáveis e cruéis não existem. Aproveitem a existência lutando contra os maus hábitos e as imperfeições, pois a vida não é só de facilidades e prazeres, mas, sobretudo, de desafios que devem ser vencidos. Para que haja crescimento pessoal decorrente do esforço diário para eliminar da personalidade os hábitos prejudiciais ao seu aperfeiçoamento ético e moral. Humberto Rodrigues. Aí está a orientação do mestre da espiritualidade Humberto Rodrigues na voz maravilhosa do jovem médico, músico, compositor Gustavo Fagundes, membro da militância espiritualista da Sede Mundial do Racionalismo Cristão. Bem, e eu quero aqui exteriorizar a minha admiração pela paciência, pela tolerância, pela compreensão e pelo apoio de vocês, principalmente
num dia atípico como o de hoje, e vocês, através desses sentimentos, comportamentos e atributos, vocês nada mais fizeram, e fizeram com muita propriedade, de praticar atitudes que facilitaram aqui a nossa convivência pacífica com a internet. Muito obrigado, um grande abraço a todos, uma boa noite, um bom descanso e até a volta. Estaremos aqui na próxima terça-feira, ou claro, amanhã, aqueles que puderem estarem com a nossa reunião pública à distância da sede mundial do Racionalismo Cristão. Será um prazer estarmos novamente juntos. Grande abraço!